Graça e a paz, fazendo aqui um experimento, colocando a minha câmera enquanto a gente lê a Bíblia. Pode ser uma nova modalidade, se funcionar direitinho. E eu acho que assim fica mais interessante, né, da gente ler a Bíblia e focar menos em mim, que não é o propósito, né? Muito bem, a leitura de hoje, Mateus capítulo 22. Vamos juntos na versão NVI. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. E enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para um banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando reentrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, e ali haverá ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bom, né? Aqui já foi uma parábola aí do banquete de casamento. Para ficar um pouco mais fácil da gente entender, né, antes de eu continuar a leitura, muitas vezes chamamos Jesus de noivo, e a igreja de Deus é a noiva, né, é o casamento, é esse casamento que existe. E aí houve essa parábola, e o que é que quis dizer? É que muitos são chamados para o casamento, todos são chamados, né? Tanto é que é falado aqui, vão às esquinas e convidem para o casamento, para o banquete, todos os que vocês encontrarem. Então todos são chamados, todos são convidados. Mas é que tá, muitos querem até ir para o casamento, mas não tem a veste nupcial. E o que seria a veste nupcial? É o seu comprovante de que você é convidado, né, que você é filho, que você pertence àquilo. No caso, né, saindo da parábola e vindo para a realidade, é a nossa comprovação que iremos para o reino dos céus. E o que é, Rodrigo? O que é que comprova que eu vou para o reino dos céus? A Bíblia diz em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, crer em Jesus e se arrepender, né? Não adianta crer e não se arrepender, pois se você verdadeiramente crer, você se arrependeu. Se arrepende diariamente. Vamos lá. O pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntos com os herodianos e lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque tu não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, né? Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhe perguntou: de quem é esta imagem na inscrição? De César, responderam eles.
E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Isso aqui é interessante, né? Pois na época era grande a quantidade de imposto que era paga, e eles se questionavam: pô, realmente isso é certo, Deus? É isso? O que é que você vai dizer? Porque se você disser que não é certo, estará indo contra a lei dos homens, né? A lei imposta. Mas se você disser que é certo, é para nos extorquir. E aí Jesus falou: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Aí pronto, todos ficaram emudecidos. A realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar seus filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Olha só, né? Mas Jesus, breve, rapidamente, diretamente, disse: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, pois são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo a isso, a multidão ficou admirada com seu ensino. Muito bem, né? Aqui Jesus já falou que não existe o casamento no céu, ou seja, você pode até ser casado, mas não quer dizer que você vai ser casado no céu. No céu seremos como anjos, não haverá sexo, não haverá carne, não haverá desejos carnais. Poxa, que chato, né? Você pensa. Mas, por outro lado, também não vai ter choro, não vai ter tristeza, você não vai enjoar de nada, pois tudo isso também é carnal. Será o nosso corpo santificado. E aí vem a parte 2, né, que ele fala dos mortos, que é uma questão aí mais complicada. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então eu não quero entrar nessa pauta, nesse assunto. Eu vou seguir para o maior mandamento, pois nunca foi algo que eu li, nem me especializei. Sempre passei por essa parte não despercebido, mas relevando, sabe? Ok, o mais importante desse texto não é essa passagem, é a anterior. Então vamos lá, o maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui tá bem claro, né? Não preciso falar nada sobre isso. O Cristo é Senhor de Davi. Antes, né? Vamos reler. Ame o Senhor, Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame também o seu próximo como a si mesmo. Nos leva a refletir, né? E agora a parte final, curtinha, diz assim: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Olha aí, ó, mais uma profecia. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E aí vem a resposta de Jesus, né? Ah, sim, não, isso já foi a pergunta que Jesus fez, porque não havia resposta. Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. É isso porque o povo estava querendo saber se Davi era maior que Jesus. E aí Jesus fala, se o próprio Davi me chamou de Senhor, por que vocês querem saber quem é maior? Né? E é legal que Jesus era sempre muito direto e respondia todas as perguntas. E com tanta sabedoria, ele era tão sábio, tão inteligente, que ele deixava o pessoal emudecido. E aí fica aí, né? Ninguém mais se atreveu a lhes fazer perguntas, e assim vai ser no reino dos céus. Rodrigo, não vou poder falar com Jesus? Claro que vai. Mas eu acredito que muita gente quer ir para o céu e no céu interrogar Jesus. Mas não vai ser bem assim. Eu acho que todas as nossas questões que nós temos hoje não vão precisar de respostas, pois ele já vai ter solucionado tudo. A gente já vai ter o entendimento de por que aconteceu tantas coisas. Então é isso. Modalidade diferente de hoje. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até amanhã.